mesa, meus companheiros de mesa. Agradecer muito o convite do Dr. Rubens Casara. É uma honra e um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma provocação sobre esse tema, né? A proposta da mesa esquerda e direita, uma questão de valores. Eu vou apresentar aqui uma reflexão sobre o que significa ser de esquerda hoje, a dificuldade, né, de ser de esquerda, e falo isso de um ponto de vista objetivo e não de um ponto de vista moral. Não é minha posição nem meu tema fazer qualquer julgamento moral sobre o que é ou não é ser de esquerda e algo dessa ordem. Mas eu queria propor, então, uma reflexão de como, né, nos últimos 100 anos, né, a questão do posicionamento entre esquerda e direita, né, e aí, em particular, o que é ser de esquerda, ela foi se alterando. Eu começaria com um marco, que é um marco importante, e ele vai ser importante não só como um ponto de partida, como também uma forma de reflexão, que também se coloca hoje no nosso tempo histórico, né? O marco que eu proporia, né, para nós tomarmos aqui a construção do que é, né, o posicionamento de esquerda, seria um período de crise aguda do capitalismo no século XX. Né? Eu proporia aqui tomarmos a crise de 1914, né, da Primeira Guerra Mundial, incluindo aqui a crise de 29, né, até o fim da Segunda Guerra Mundial, como um único período. Né? Um único período que nós poderíamos caracterizar como a grande crise do capitalismo. Não foi a primeira, né? A primeira grande crise se dá no final do século XIX, a primeira grande depressão do capitalismo, né? Mas nós podemos tomar aqui, né, como o primeiro grande abalo sistêmico, né, do capital, este período, e vejam, é um largo período, né? Ele é quase meio século, né, de aprofundamento. Essa crise ela teve duas dimensões que eu acho que elas são muito importantes de serem apontadas. Né? A primeira dimensão é que ela foi uma crise de acumulação de capital, a dificuldade do capital continuar se expandindo, né, garantindo a sua acumulação. Isso colocava para ele dificuldades em relação a dar vazão a um excesso de acumulação, apresentava dificuldades de encontrar possibilidades rentáveis no mundo, né, para esse excesso de acumulação. E um segundo aspecto importante dessa crise é uma crise de hegemonia. Né? Se findava, naquele momento histórico, o grande período, né, de domínio hegemônico da Inglaterra, que foi um período que durou, né, alguns séculos, o século XVIII e principalmente o século XIX, né, e neste quadro, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, finda-se justamente as possibilidades, né, das bases que o capitalismo inglês havia posto no mundo, né, se manterem em expansão. Vejam, este período de grande crise, esse momento que eu estou aqui apontando, ele produziu experiências muito curiosas de resistência. Né? Essas experiências de resistência ao capital e aquele momento de crise do capital, né, vão, de certo modo, se configurar aqui como modelos paradigmáticos. Eu citaria aqui duas importantes experiências de resistência, né? Dois modelos que, na verdade, vão congregar em torno de si, né, uma série de outras forças a nível mundial. A primeira delas é o que eu chamaria de uma resistência dos povos periféricos, né, os povos periféricos do capitalismo, e nós poderíamos tomar como referencial a experiência da Revolução Russa de 1917. Né? Ela teve uma importância muito grande, né, na construção de uma tentativa de ruptura, né, não necessariamente uma ruptura aberta com o capital, eu já vou falar disso, né, mas de uma ruptura com determinado modo pelo qual o capital, no período anterior, havia se afirmado no mundo. Né? Me refiro aqui, basicamente, às formas do imperialismo inglês, né, e a sua expansão do final do século XIX e início do século XX.
E uma segunda experiência que é muito importante de resistência nesse mesmo período, essa não na periferia, mas no centro do capitalismo, né, foram, primeiro, algumas revoluções que foram derrotadas, né? A Revolução Alemã é a mais importante delas, né? Uma revolução que ela se estende por um largo período, né? Ela começa em 18, no fim da Primeira Guerra Mundial, se estende até 23, né? Quando finalmente ela é derrotada. Vejam, na experiência do centro, a saída revolucionária ela se tornou inviável, né? O que se consolida como uma forma de resistência no centro do capitalismo, dos países da Europa, principalmente, né? São formas com uma capacidade, uma densidade eleitoral bastante ampla, né? E que vão centrar a sua luta pela resistência no campo da política e do direito, né? E aqui a forma hegemônica, né, dessa resistência no centro do capitalismo é a social-democracia alemã, a forma da social-democracia, né, e aquelas experiências que ocorreram na década de 30 das frentes populares, tanto na França como na Inglaterra, enfim, né, se espalharam por vários países. Vejam, essas duas formas de resistência, elas têm uma dinâmica interna que as une, né? Elas têm uma dinâmica interna que as une porque elas são tanto uma possibilidade de produção de uma saída, né, para a crise, né, e elas são também uma alternativa para os efeitos da crise, tanto no centro como na periferia. Portanto, há uma dialética da própria objetividade do processo histórico que amarra, né, essas duas formas de resistência. E o eixo que nós poderíamos pensar, né, essas duas formas de resistência que vão se formar, né, como dois modelos de esquerda, o eixo como isso se constituiu é basicamente a luta de classes. Né? Luta de classes e a luta por soberania nacional. Na verdade, é essa a forma pela qual, né, essa dialética ela vai construir possibilidades de análise daquela crise e de perspectivas de horizontes de futuro. Né? Contudo, vejam, a luta de classes ela tem a luta de classes na forma como nós a conhecemos, né, ela tem limites muito claros, né? A luta de classes ela não necessariamente questiona, né, um dos elementos fundamentais desse processo de modernização que estava em curso no início do século XX. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a luta de classes ela opera por dentro de uma forma de modernização da sociedade. Né? Eu entendo aqui por modernização um processo amplo de urbanização e de industrialização. Né? Portanto, o que faz a luta de classes num quadro como este? Né? Ela, na verdade, ela pretende interferir nesse processo de modernização através de uma vasta intervenção e planejamento do Estado. Né? E, por outro lado, ela pretende também interferir nos modos como vão se distribuir a riqueza produzida. Né? Portanto, a luta de classes ela é uma forma de regulação dessa forma social. Mas ela não é uma forma de contestação do que eu chamaria dos elementos contraditórios dessa forma social. Eu vou voltar para este meu raciocínio um pouco depois. Né? Agora eu vou deixar apenas aqui exposta essa ideia e chamo a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Vejam, se a luta de classes ela não interfere na forma de modernização das sociedades, né, mas ela apenas conduz de outro modo a modernização da sociedade, planejando e distribuindo melhor a riqueza, esta minha afirmação nos ajuda a entender duas coisas muito importantes. A primeira coisa que nós podemos entender através dessa minha afirmação é o que vai se produzir, então, na experiência da resistência na periferia do capitalismo. Aquela experiência que foi marcada pela União Soviética, né? Essa experiência da União Soviética, vejam, o resultado dela foi a formação de uma moderna sociedade urbano-industrial, que eu poderia aqui dizer para vocês, uma sociedade produtora de mercadorias. Tá? Este fato estruturante, né, deste modo de ser das sociedades, como se isso fosse uma certa naturalidade do processo de desenvolvimento histórico e social, né, ele não é alterado
por esse tipo de resistência. Ele é modificado em alguns aspectos importantes, né? Longe de mim de não reconhecer a importância desse tipo de alteração, né? Mas não é uma alteração de fundamento. Tá? E isso é importante. Não há uma mudança nos fundamentos deste processo de modernização, o que o constitui como uma moderna sociedade produtora de mercadorias, como forma pela qual a sociedade se movimenta e realiza a necessidade dos seus membros. Um segundo aspecto importante é que, se nós olharmos o papel da social-democracia no centro, né, do capitalismo, nós vamos observar também que há um laço muito estreito com isso que ocorreu na periferia. O que foi a social-democracia no centro? Ela foi um importante movimento de democratização dessa sociedade urbana industrial, né? Mas, em momento algum, ela foi uma possibilidade de colocar em xeque os fundamentos dessa sociedade. Portanto, vejam, naquele período de crise dos anos 14 aos anos 45, o resultado deste processo é mais ou menos essa configuração que eu aqui desenho. Tá? As formas de resistência elas vão se dar nesses dois movimentos, nesses dois eixos, né? E elas têm essas características que eu aqui acabei de elucidar. Muito bem. Ao fim deste período de crise, o processo de reconstrução do capitalismo após a Segunda Guerra e, junto com ele, a Guerra Fria, né, ele vai, de certo modo, consolidar o terreno dessas disputas. Né? Quando eu chamo aqui a atenção para a consolidação do terreno para essas disputas, eu estou dizendo o seguinte: o que já havia sido, de certo modo, plantado durante a crise, ele vai se consolidar no período pós-crise. Nós vamos ter um quadro aqui mais ou menos distribuído da seguinte forma. Após a longa crise, o capital volta a se restabelecer, né? Há uma onda longa e expansiva do capital. Podemos pensar essa onda longa tanto naquela forma conceitual como Ernesto Mandel nos propõe, no Capitalismo Tardio dele. Podemos pensar também essa onda longa na forma que o Hobsbawm nos propõe, dos 30 anos gloriosos do capitalismo. Né? Vejam, em ambas as chaves, nós temos aqui a ideia muito clara de que a crise do processo de acumulação ela se recupera. Né? É possível, então, através dessa recuperação, se retomar a expansão do capitalismo. Essa expansão do capitalismo ela não é apenas uma expansão geográfica, ela não se dá apenas uma expansão pelo mundo, né? Mas ela também é uma expansão na produção das necessidades humanas por meio de mercadorias, se aprofunda essa lógica. Um novo universo de mercadorias é interposto entre os indivíduos associados e as suas necessidades, né? Sejam no mundo doméstico, com os eletrodomésticos, seja nas formas de transporte, como o automóvel, etc. e tal. Portanto, vejam, o mundo da mercadoria, o mundo da valorização do capital, ele consegue se restabelecer depois desse longo momento de crise, né? E, junto com este movimento, se recupera, né, a possibilidade da sua expansão. Né? Esta recuperação do capital ela vai, mais ou menos, congelar o processo de resistência que nós tínhamos visto no período anterior. Nós temos um congelamento dessas formas de resistência no centro do capitalismo, que se dá numa tríade, né, num tripé, que era um modo de desenvolvimento do processo de produção, que é o taylorismo, articulado com o fordismo e o estado de bem-estar social. Essa tríade ela foi responsável pela diminuição dos conflitos sociais nos países centrais e foi responsável também pela garantia de uma estabilização fundamental do capitalismo no centro. E, na periferia, nós temos um quadro muito diferente. Vejam, na periferia, a estabilização da periferia ela foi feita, como regra, por meio de ditaduras. Né? A quantidade de ditaduras nos países periféricos, né, do período pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 70 é algo impressionante. Eu incluo aqui no meu raciocínio de periferia tanto o leste europeu, né, como também todo o terceiro mundo, e, em particular, a América Latina. Né? Todos os nossos ciclos de ditadura na América Latina, né, se enquadram perfeitamente dentro dessa minha caracterização. Portanto, vejam, a Guerra Fria, de certo modo, e a recuperação do capitalismo pós-45, né, ele vai estabilizar essas vertentes de esquerda. Mas ele estabiliza essas vertentes de esquerda num quadro de disputa mundial
claramente congelado, né? Os avanços de lado a lado aqui são avanços milimétricos, muito tênues, né? Uma hipótese que poderia já adiantar aqui sobre este quadro mais ou menos congelado, né, do processo mundial é que tanto o centro como a periferia, na medida em que a possibilidade da acumulação do capital ela se refaz, né, eles ficam articulados dentro de uma mesma dinâmica. Então, nesse sentido, as alterações mais profundas, né, no sentido de uma resistência mais radical, que questionasse o sistema, né, ou uma resistência mais parcial e aparente, que não questionava o sistema, ela ficava adiada, né, ela ficava, de fato, posta neste impasse. Muito bem, vejam, este aqui é o quadro que nós herdamos como posicionamentos de esquerda. Poderia ter aqui variáveis que elas não são muito significativas, né? Mas durante muito tempo, durante boa parte do século XX, ser de esquerda era mais ou menos se posicionar, né, diante dessas duas grandes tradições de resistência que se produziram, né, no calor da crise de 14 a 45. Ora, este quadro ele é modificado de forma impressionante a partir da década de 70. Né? Ou seja, a partir da década de 70, nós temos uma mudança de qualidade nas formas de estabilização do capitalismo. A grande onda de expansão ela começa a ter claros sinais de esgotamento, né? Os 30 anos gloriosos, como diz o Hobsbawm, chegam ao fim. E nós poderíamos pegar aqui como um dado, né, marcante deste processo, né, a crise do petróleo de 73, que está longe de ser uma mera crise de uma commodity. Não é uma crise apenas, né, dessa fonte finita, né, de combustível fóssil, mas ela é também uma crise de um processo, né, de valorização do capital, né, e de uma forma de se dar curso aqui, né, a um excesso de acumulação. Portanto, vejam, a partir dos anos 70, o capitalismo começa novamente um longo processo de crise do qual nós ainda estamos imersos nele. Tá? Essa longa crise que se inicia nos anos 70, ela tem três características muito curiosas. A primeira delas é que ela é uma crise de superprodução. Como diz o Robert Brenner, né, um historiador americano, né, já no final dos anos 60 era possível verificar nos países centrais do capitalismo e parte da periferia recém-industrializada, né, que havia um excesso de produção. Né? Excesso de produção no capitalismo é uma coisa muito clara, né, pessoal? Ou seja, excesso de produção não significa que as necessidades humanas estejam sendo contempladas. Né? Excesso de produção se dá exatamente na impossibilidade da mediação monetária entre aquela produção de mercadorias e o consumo da sociedade, das amplas massas. Mas, de qualquer forma, vejam, né, é este o quadro pelo qual, né, vai se produzir uma dificuldade cada vez maior de realização de uma quantidade impressionante de produtos, né, que a indústria turbinada pós-Segunda Guerra desova no mercado. Junto com este fenômeno de excesso de produção, nós temos também um fenômeno de superacumulação. Né? Como mostra o Harvey, este fenômeno de superacumulação, né, ele é uma ausência de boas alternativas de se reempregar uma boa parte do capital, né, que é resultado dos lucros do processo de produção. Tá? Portanto, a partir dos anos 70, o capital vai ter cada vez mais fadiga, dificuldade de achar oportunidades rentáveis de investimento pelo mundo afora. Tá? Juntadas essas duas situações dos anos 70, a saída do capitalismo é a saída de sempre, é ampliar a competição. E, na medida que se amplia a competição, um fator fundamental para a ampliação da competição é a renovação tecnológica. A saída tecnológica, né? É um processo em que, na competição, aquele setor da economia que tem as bases tecnológicas mais avançadas, ele tem condições de se apropriar de uma quantidade muito maior do lucro produzido socialmente. Portanto, a saída tecnológica, ela, ao invés de arrefecer essa situação de crise, ela aprofundou essa situação de crise.
Por que a saída tecnológica aprofundou a situação de crise? É porque ela vai iniciar um novo modelo de desenvolvimento da técnica. Este novo modelo de desenvolvimento da técnica, ele, muito mais do que nas experiências anteriores da primeira e da segunda revolução industrial, ele vai excluir em massa uma quantidade muito grande de trabalho humano. Eu me refiro aqui à microeletrônica, eu me refiro aqui à energia nuclear, eu me refiro aqui às formas sintéticas de matéria-prima. Portanto, essas imensas transformações do processo de produção e das forças produtivas vai alterar de forma mais significativa ainda a dificuldade do capital, que é a dificuldade de acumulação de valor. Para que haja acumulação de valor para o capitalismo, é fundamental a utilização de forma intensiva e em ampla escala de força de trabalho. Então, portanto, vejam que a concorrência empurrou o capital a uma renovação tecnológica que diminuiu drasticamente o uso da força de trabalho. Ora, as primeiras consequências disso elas já aparecem nos anos 80. Nos anos 80, nós temos alguns resultados catastróficos da crise e da forma como a crise foi contornada nos anos 70. Percebam, ao invés de se resolver a crise dos anos 70, a revolução técnico-científica, a terceira revolução técnico-científica, ela aprofunda a crise. Então, observem que, nos anos 80, todos os fenômenos que vão começar a se apresentar, e são fenômenos que dizem respeito a colapsos de países inteiros, eles já são um resultado dessas transformações. Eu citaria aqui 3 fenômenos. O primeiro deles é o desemprego em massa nos países centrais. Esse desemprego nos países centrais, ele vai criar uma mudança importante dentro de um quadro conceitual e analítico que o Marx, por exemplo, havia exposto no Capital. O Marx, no Capital, ele teoriza um fenômeno que ele vai chamar de exército industrial de reserva. O Marx diz o capital ele não precisa de toda a força de trabalho ao mesmo tempo. Ele reserva uma parte da força de trabalho, tanto para baixar os salários, como também como uma reserva para os momentos de expansão. Com o desemprego produzido por essa revolução técnico-científica no centro do capitalismo, uma massa do exército industrial de reserva começa a sobrar de forma estrutural. O que significa isso? Ela vai sobrar para sempre. Não há mais como, nos marcos do desenvolvimento dessas forças produtivas, dessa técnica, essas massas serem requeridas para o desenvolvimento econômico. E isso vai ser um processo exponencial, crescente. Se nós observarmos os dados de crescimento de desemprego, tanto na Europa como, em alguns momentos, nos Estados Unidos, na década de 80, esse desemprego chegava muito próximo aos 2 dígitos, e isso sem grandes arrefecimentos. O segundo aspecto catastrófico dessa saída da crise nos anos 70 foi o colapso do socialismo real. Eu me referi agora há pouco, quando explicava a dinâmica da luta de classes naquele período, e eu dizia que a luta de classes ela era uma forma de racionalização de um processo de modernização. Pois bem, é este processo de modernização que ocorreu na periferia do capitalismo, que nós chamamos de socialismo real. Deixo aqui entre parênteses para posterior conversa sobre isso, que significa utilizarmos esse termo para essa experiência. Vejam, este movimento, essa experiência mais ou menos consolidada, mais ou menos de 70 anos de experiência, ela começa a colapsar por dentro dela mesma nos anos 80. O socialismo real ele não fracassa porque há uma invasão externa ou um bloqueio às suas formas de desenvolvimento econômico. Pelo contrário. Não há nenhum movimento dessa ordem. Ou seja, o socialismo real ele colapsa pelas suas próprias forças. O colapso dele é o colapso de um processo de competição em que aquele setor daquelas sociedades periféricas fica atrasado em relação às sociedades centrais. Ou seja, as sociedades dos países socialistas elas não conseguem fazer a renovação técnico-científica que estava em curso nos países centrais, como França, Alemanha, Japão,
Estados Unidos e por aí afora. Portanto, vejam, a década de 80 marca isso também, né? Ela marca já a crise no coração dos países centrais, desemprego estrutural, e ela marca também o início de uma crise na periferia, onde, ao contrário do que pensam os ideólogos da ordem, né, o colapso do socialismo real faz parte do início do colapso do próprio capitalismo, né? E não, na verdade, o colapso de uma alternativa ao capitalismo. E, por fim, o colapso dos países de terceiro mundo, do qual nós fazemos parte. Observem, se nós pegarmos a nossa história a partir dos anos 80, nós vamos verificar que os anos 80 marcam um limite do nosso processo de desenvolvimento, né? A partir dos anos 80, envolvidos, né, pela nuvem da crise da dívida externa, né, nós emergimos num processo de regressão social do qual nós ainda não saímos. Né, o colapso desses países periféricos em torno da dívida externa, ele significou, naquele momento, mais ou menos 40 países no mundo altamente endividados que não tinham condições mais de pagar o aumento dos juros das suas dívidas, né? Com isso, eram obrigados justamente a sucatear completamente as funções do Estado e a reprodução das suas sociedades nacionais, né? Então, vejam, são 3 resultados já aparentes em relação à crise que começa nos anos 70 e que vai se manifestando abertamente já numa dinâmica mundial, né, a partir dos anos 80. Vejam, eu vou insistir que essa crise do capitalismo ela é um limite lógico mesmo do capital, né? E, por isso, em sendo um limite lógico do capital, ela vai ser muito importante para nós entendermos a minha pergunta no início, o que é ser de esquerda hoje. Vejam, por que é um limite lógico? Porque não há como a sociedade burguesa funcionar sem que ela produza lucro, né? Ou seja, é impossível a reprodução de uma sociedade centrada no lucro, na valorização do valor, né, sem que este lucro seja produzido. Não descobriram uma outra forma de produção de lucro que não seja a exploração do trabalho humano. Não há outra forma. A especulação é apenas uma ilusão de produção de lucro, mas é uma ilusão. A única forma de produção real de lucro é, de fato, o trabalho vivo. Na medida em que se elimina essa mediação do trabalho pelo desenvolvimento das forças produtivas, observem que é o próprio capital quem começa a entrar em contradição. É ele mesmo quem começa a ter limites. Obrigado. É ele mesmo quem começa a viver os seus limites. Portanto, vejam, a partir dos anos 70 e 80, esse dilema é um dilema colocado no cotidiano do capitalismo. E, junto com este limite lógico, nós temos 2 expressões muito claras dele. A primeira é a impossibilidade de uma expansão do capital para dentro de si mesmo, que era aquilo que eu me referia antes com o surgimento de novos produtos, né? Não é que isso não tenha ocorrido com a terceira revolução técnico-científica. Se produziram novos produtos, né? Toda a microeletrônica que nós usamos, né, cotidianamente, ela é já um resultado dos anos 70 em diante. Mas vejam, quando nós comparamos as possibilidades de expansão da economia a partir da microeletrônica e comparamos ela com o momento anterior, que foi a expansão em torno do automóvel, a diferença é gritante. A produção de um automóvel ela mobiliza uma quantidade imensa de trabalhadores. A expansão da microeletrônica não mobiliza quase ninguém. Ela é produzida com altíssima tecnologia, dispensa trabalho humano, etc., etc., etc. Portanto, essa possibilidade da expansão através da produção de novos produtos, né, ela é extremamente limitada. E eu diria para vocês que ela está, no essencial, já esgotada, né? Tablet, tudo que se usa hoje em dia não recuperou de forma significativa, né, essa tendência de esgotamento da onda de expansão do capitalismo. Um segundo aspecto é a expansão externa do capitalismo, né? Isso sempre foi muito importante, a conquista de novos mercados, né? E observem, essa forma da conquista de novos mercados ela foi decisiva para a saída da crise do século XIX e foi muito importante para a saída da crise de 14 a 45. Só que, neste momento que nós vivemos hoje, não há mais como se incluir novos mercados, porque o mundo ele está unido numa grande cadeia, né, de relações de troca a nível internacional. A globalização é exatamente isso.
né? Não há novos países a se incluir aqui como novos mercados. A China, a Índia eram os limites dessa fronteira e já estão hoje plenamente incorporadas, né, nessa grande cadeia de relações de troca a nível mundial, né? Portanto, é um limite lógico. Portanto, é uma crise que diz respeito aos próprios fundamentos do capitalismo. O grande fundamento do capitalismo é essa fórmula pela qual ele transforma valor em mais valor. O grande fundamento do capitalismo é o modo pelo qual ele consegue transformar trabalho em mais valor, né? É como ele consegue, de fato, produzir essa lógica tautológica, né, de uma sociedade que se move em torno dessa busca incessante do lucro. Ora, se nós estamos num quadro de crise dessas proporções, né, nós estamos num quadro de crise dessas proporções, observem que isso vai colocar uma certa mudança no que nós vamos considerar ser de esquerda, né? A mudança que vai se colocar no que nós vamos chamar ser de esquerda hoje, ela diz respeito à seguinte percepção. Vejam, se nós estamos num limite lógico do capitalismo, num limite de uma crise estrutural do desenvolvimento de uma forma social, eu posso dizer com uma certa segurança, utilizando aqui uma imagem de um criminalista crítico, né, inglês chamado Jock Young, eu posso dizer com alguma segurança que a sociedade burguesa é uma sociedade que chegou a um certo momento da sua história em que ela começa a desmoronar, mas ela precisa fazer um movimento brutal para se manter. Ou seja, nós chegamos numa situação histórica em que a história dessa sociedade, agora tomada não mais como uma história nacional apenas, mas como história de uma sociedade mundializada, ela se apresenta fenomenicamente para nós como uma sociedade em que aquilo que a fundamentava e a mantinha em pé começou a desmoronar. Mas, não obstante começar a desmoronar os seus fundamentos, essa sociedade faz um esforço tirânico, brutal, para se manter em pé. Ora, um quadro como este, ele mais ou menos explica o seguinte: durante boa parte da história do capitalismo, apesar de toda a sua violência, ele foi capaz de incluir na sua reprodução boa parte da sociedade. Portanto, durante boa parte da história do capitalismo, enquanto ele se expandia, ele era capaz da sua reprodução ampliada, nas suas ligações através do comércio, da compra e da venda, incluir boa parte da humanidade. Uma parte significativa de nós se incluía nesse processo vendendo a sua força de trabalho. Veja, no quadro do capitalismo que se abre a partir dos anos 70 e 80, né, a nossa inclusão nesse circuito, através da venda da nossa força de trabalho, ela passa a ser barrada para contingentes cada vez maior da humanidade. Um autor como o David Harvey, ele estima que em torno de 2 bilhões, repito, 2 bilhões de seres humanos, eles não têm a menor condição de serem incluídos, né, nessas formas de reprodução social. Ou seja, eles estão absolutamente externos a ela, estão excluídos dela. São uma massa que sobra mesmo, né? Portanto, vejam, essa situação é uma situação, de fato, de um limite, né? É a situação, de fato, em que uma determinada forma social, um determinado modo de produzir socialmente a vida de seres humanos, né, em sociedade, ela não tem mais condições de dar conta daquilo que seria a finalidade básica da vida em sociedade, que é dar conta das necessidades coletivas, né? Ora, isso vai se apresentar no nosso cotidiano de vários aspectos, né? Esses aspectos, eles não são menores quando nós vamos nos perguntar o que é ser de esquerda. O primeiro aspecto que isso se apresenta no cotidiano é uma mudança, uma alteração no tecido social. Nos anos 80, a primeira alteração que nós tivemos no tecido social foi um esgarçamento das relações. Mas nos anos 90 em diante, o esgarçamento ele mudou de qualidade. A partir dos anos 90, nós começamos a ter, na verdade, uma ruptura interna à sociedade. Esta ruptura interna à sociedade ela produziu um realinhamento dos grupos sociais e das forças políticas. De que natureza foi esse realinhamento? Ora,
aquele velho movimento da luta de classes, aquele movimento que servia historicamente como uma forma de distribuição de riqueza, que servia historicamente como uma forma de racionalização da sociedade burguesa, a partir dos anos 90 ele vai servir como uma forma de coesionamento dos setores da sociedade burguesa que ainda são rentáveis. E este coesionamento ele tem um papel fundamental, que é garantir os movimentos dessa sociedade, a proteção dessa sociedade contra aquelas massas que ficam fora da reprodução da vida social. E isso vai implicar, evidentemente, um reposicionamento da antiga esquerda. Né? Vai significar uma mudança importante da antiga esquerda, porque, vejam, a antiga esquerda, seja aquela social-democrata, ou seja aquela das experiências da luta pela soberania nacional na periferia do capitalismo, as duas formas de resistência que eu havia me referido, né? Essas duas experiências de resistências elas se constituíram, né, na luta pela conquista de direitos. Elas se constituíram numa luta por conquistas políticas. Só que, a partir dos anos 80, e principalmente dos anos 90, com essa reconfiguração do quadro social, né, esses setores da esquerda vão se caracterizar pela defesa de conquistas já atingidas, já conquistadas. Né? Ou seja, essa defesa ela significava claramente o seguinte: não cabemos mais todos, mas aqueles que couberam, eles defendem com unhas e dentes, né, um conjunto de direitos, um conjunto de formas, né, de inclusão social através do emprego, etc., etc., etc. Ou seja, é exatamente este quadro, né, que vai alterar de forma dramática o que vai ser o debate político dos anos 90 e do início do século XXI. Né? Digo de forma dramática porque, vejam, trata-se aqui justamente de uma reconversão simbólica e programática de largas proporções, né? Boa parte da esquerda política, né, eu poderia dizer que, sem exceção, a esquerda política, ela teve uma dificuldade imensa de entender esses movimentos que a sociedade burguesa realizou nos últimos 40 anos. Né? Ela teve uma dificuldade imensa de interpretar esses movimentos e de produzir uma nova base programática e novas formas de ação diante deste quadro. Né? Muito bem, vejam, isto vai configurar, e eu já vou começar a concluir aqui o meu argumento, isso vai começar a configurar uma situação muito curiosa. Qual seja, é que estes setores incluídos da sociedade burguesa, né, a dinâmica de classes, ela, na verdade, serve como defesa de posições anteriormente atingidas, né, elas vão produzir uma nova refuncionalização do Estado. Elas vão produzir uma nova fundamentação do que nós vamos chamar aqui de esfera pública. Eu diria que houve uma nova mudança estrutural da esfera pública, agora não mais no sentido democrático, como havia sido, né, no final da Segunda Guerra Mundial, mas uma mudança da esfera pública no sentido claramente autoritário, na formação de um estado de exceção. Portanto, o quadro da forma em que os estados vão se configurando, né, nesses últimos 20 anos, ele tem mais ou menos o seguinte desenho. É fundamental o Estado, né, ele ter uma política de exceção para conter essas massas, e ele tem uma política de exceção para conter essas massas. Essa política de exceção ela tem dois movimentos básicos. Um movimento são políticas de emergência social. Essas políticas de emergência social elas foram apreendidas naquela crise que eu aqui me referia, de 14 a 45. Elas fazem parte aqui de toda uma elaboração keynesiana da importância das políticas anticíclicas, né? Da importância de certas intervenções no Estado para recompor a vida social até que os ciclos econômicos se retomem. Só que, na atualidade, essas políticas já não são mais anticíclicas. Na atualidade, essas políticas elas são permanentes, elas não vão acabar nunca. Né? Inclua-se aqui nessas políticas, né, práticas como Bolsa Família, né, práticas como erradicação do trabalho infantil, etc., etc. É um conjunto de práticas que elas são muito importantes para evitar que essa sociedade desmorone completamente, de uma forma mais rápida. Junto com isso, observem que é também fundamental o Estado se legitimar na sua ação repressora.
Observem que dos anos 80 até a primeira década do século XXI, o número de mortes por causas externas no Brasil não pararam de crescer. E mesmo no último período, que foi o nosso último período de vacas gordas, nossos últimos 10 anos, nós podemos chamar eles de um período de vaca gorda, né? Esse período, o número de homicídios ele se manteve numa taxa inaceitável. 50 mil mortes por ano, 27 mortos para cada 100 mil habitantes. Acima do mínimo que a ONU, por exemplo, né, estabelece como um estado, né, de paz social. Portanto, vejam, nós tivemos no Brasil a manutenção desse tipo de estado social, né, em que a morte ela é uma coisa comum e corriqueira nas grandes periferias da cidade, e nós tivemos um aumento impressionante do encarceramento. Né? Desde os anos 90, no governo Fernando Henrique, e isso não diminuiu durante os governos do Lula, né? O número de presos no Brasil saltou de 130 mil nos anos 90 para 500 mil na década atual. Portanto, vejam, essas são refuncionalizações importantes de um Estado que se torna abertamente um estado de exceção para essas massas que sobram e, ao mesmo tempo, ele é fundamental para incentivar aqueles setores da economia que ainda são mais ou menos rentáveis. Todos eles setores monopolísticos, né, e setores que estão ligados ao comércio mundial. No nosso caso aqui, basicamente, aqueles setores vinculados à exportação e produção de commodities. Portanto, vejam, num quadro como este, a minha pergunta ela se torna uma pergunta derradeira. Né? O que é ser de esquerda? Né? Já vou concluir. O que é ser de esquerda num quadro como este? O que é lutar pelo justo e pela emancipação humana numa situação como esta? Observem que o problema aqui não é um problema moral. Está longe de ser um problema moral. Né? Por que não é um problema moral? Vejam bem, quando eu afirmo que a esquerda, e me refiro basicamente a um caso paradigmático que é a esquerda brasileira, o PT, quando o PT ele deixa de ser um partido revolucionário para se tornar um excepcional gestor deste quadro de regressão social, eu estou identificando no PT um papel histórico. Assim como teve a social-democracia no fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele objetivamente interpretou um tempo histórico. Mas eu estou dizendo também que este papel histórico, que essa forma de esquerda assumiu no nosso tempo, né, este papel que ela vai cumprir no nosso tempo, ele não é razoável, do ponto de vista das esperanças e das perspectivas de futuro da humanidade. Nós precisamos, nesse momento, de uma esquerda que seja capaz de interpretar esse quadro de crise do capitalismo. Nós precisamos de uma esquerda que seja capaz de produzir novas formas de organização diante deste quadro de crise do capitalismo. Que seja capaz de responder, por exemplo, para a crise da política. Seja capaz de, para além das formas da política, produzir outras formas de ação coletiva. Que seja capaz de repor o problema da emancipação humana, né, como a possibilidade de sobrevivência da vida no planeta, porque isso está em risco com a crise do capitalismo. O capitalismo coloca em risco a vida em todo o planeta, e a possibilidade de sobrevivência das formas de vida social. Portanto, para encerrar, já que meu tempo se concluiu, eu diria para vocês o seguinte. Durante boa parte da história da humanidade, ser de esquerda era ser o sal da terra. No momento mais recente da nossa história, a esquerda se tornou um copo de água com açúcar diante da crise do capitalismo. Nós precisamos voltar a ser o sal da terra para que a humanidade tenha alguma esperança. E isso é um imperativo para mim. Obrigado.